Romanos 3, a partir do versículo 21 até o 31, a gente vai ler essa manhã, mas a gente está no meio do capítulo, né? Então, o que aconteceu no começo desse capítulo 3? Nós vimos que Paulo começou um debate imaginário, né, com um outro judeu e está falando que Deus continua sendo o mesmo. Deus não muda, né? Deus continua sendo fiel com toda a sua palavra. Porque a pergunta desse judeu foi: o que adianta então ser um judeu, né? Não tem benefício nenhum? Tem sim, e muito, Paulo falou. A gente recebeu a lei, né? Deus deu a lei, a sua palavra para nós, e Deus continua sendo fiel à sua palavra, mesmo que todos os judeus falharem, né? Ou falharam. Deus continua sendo fiel. E Deus continua sendo justo, a gente viu isso também. Porque cada pecador vai responder pelo seu próprio pecado, mesmo que Deus use o mal para fazer algo bom, né? E aí na segunda parte do estudo da semana passada, a gente viu esse raio-x da humanidade, né? Que todos são iguais porque Deus continua sendo o mesmo, mas o homem também, depois de milhares de anos, continua sendo o mesmo, né? Ele não consegue salvar a si mesmo. Não existe nada que ele possa fazer para melhorar, né, a sua posição diante de Deus. Todo mundo que nasce nessa terra da raça humana é pecador. E todos os atos, né, bons, justos que a gente possa apresentar não tem valor nenhum para a salvação. Estamos perdidos, né, sem Deus. E a gente chega então na segunda parte aqui desse capítulo, né, a partir do versículo 21, e a gente vai ver qual a solução de Deus diante dessa situação do homem, né? Ele está num estado depravado, deprimente, né? Porque ele está totalmente perdido sem Deus. Qual a forma então que Deus escolheu para salvar a humanidade? Qual a solução que todos os homens de todos os tempos precisam receber? A gente chega no versículo 21, que Paulo fala: mas agora. Acho que essas são as palavras, né, mais maravilhosas no livro de Romanos. Mas agora, ele fala: se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Não sei como que foi quando Paulo escreveu, de repente ele soltou assim um suspiro de alívio, né? Mas agora, né? Deixa eu falar para vocês. Pintei essa imagem escura, feia, né? Terrível da humanidade, mas agora a gente tem uma outra realidade. Quando eu era adolescente, a gente brincava assim de encontrar uma fórmula universal para resolver todos os problemas da humanidade. E a gente brincava, né? Obviamente ninguém era tão nerd assim para chegar numa conclusão, mas a gente brincava assim. Então imagina a gente encontrar essa solução que todos precisam, né? Que resolve todos os problemas da humanidade. Todos estão ansiosos para ouvir uma solução assim, e a gente pode até ouvir os tambores, né? No fundo já, porque é como um desvendar de um grande segredo, né? Todo mundo precisa ouvir isso. Só que não é um segredo porque ele fala se manifestou, né? Todo mundo, quem quiser saber, quem estiver buscando, vai encontrar essa solução, esse presente de Deus, como a gente vai descobrir. Imagina você estar prestes a receber o maior presente que você já recebeu em toda a sua vida. E a gente vê aqui nesse versículo praticamente o tirar do papel de presente, né? E qual é? Né? Se você tem filho pequeno em casa ou de repente sobrinho, né? Aquele momento que rasga lá o papel de presente, né? Chega logo, o que é? E vê a embalagem, o que eu queria, né? Ou então algo melhor ainda, né? E para nós é algo melhor do que a gente esperava. E o que é? Uma justiça que provém de Deus. Tcharam! Esse é o presente, a justiça de Deus para nós, independente da lei. Quer dizer, não é pela gente, né? A lei não tem nada nisso. A lei não tem mérito nessa justiça. Não é em base das nossas obras, né? A obediência que a gente poderia apresentar para Deus não é nada que a gente possa merecer ou ganhar. É a justiça que vem de Deus para nós. E o que é
essa justiça? Em primeiro lugar, é um presente de Deus. Ele nos dá a sua própria justiça. Ele fala, tá aqui, eu pego o que eu tenho e eu dou para você. Quando a gente pensa em justiça, né, até por várias missões que hoje trabalham, né, com essa área, como Jucum e tal, a gente pensa muito em conduta, né, em aquilo que, um serviço que a gente possa prestar, mas muito mais do que a gente possa fazer é quem nós somos, né? Porque justiça fala daquilo que Deus nos dá, que a gente recebe, e a nossa conduta, aquilo que a gente faz, nasce daquilo que nós somos, né? Então ele precisa entrar muito mais fundo do que apenas mudar o nosso estilo de vida, a nossa conduta. E essa justiça é uma declaração de uma nova posição, tá? Então, é Deus que nos declara justos. Essa declaração vem de Deus, jamais pode vir de nós, né? Nenhum pecador pode chegar e se declarar justo, né? Ninguém diante da justiça pode falar, não, tchauzinho, né, juiz, eu já me declarei justo, estou fora, né? Tem que ser o juiz, tem que ser Deus que faz essa declaração. E isso, em termos teológicos, vocês devem saber, se chama justificação pela fé. A gente vai chegar na fé, mas essa justificação é essa declaração que nós recebemos. E uma coisa que a gente tem que lembrar também é que Deus não nos faz justos, né? Ele não fala, você crê em Jesus, agora você é justo, acabou a obra aqui, né? Vou te recolher. Não. É um ato, né? Mas não é um processo que acontece, uma declaração, uma questão legal, um ato. Assim que você crê, você é declarado justo, né? Deus simplesmente veio e mudou o nosso registro. No registro em que consta os nossos pecados, Ele colocou a justiça de Deus, né? Ele apagou os nossos pecados e colocou a sua justiça ali. Então, é um ato, não é um processo. Por isso, todos, quando recebemos essa justiça, somos iguais diante de Deus, né? Não tem níveis de justiça. Aquele que crê em Jesus imediatamente é declarado justo. Não importa, né, quanto tempo você crê, você não está crescendo no seu nível de justiça. Somos todos iguais. Porém, ainda existe um processo na nossa vida que se chama de santificação, né? Esse é um processo que muda de dia em dia. A gente está se tornando cada vez mais semelhante a Jesus, né? Mas a declaração de você ser justo é um ato, acontece uma vez. E isso não muda. O nosso processo de santificação pode mudar sim. E, infelizmente, as pessoas que já andam com Jesus, e talvez você tenha visto alguma vez na sua vida, podem até dar as costas de novo para Jesus. Talvez por um período na sua vida, talvez por um longo tempo. Isso assusta, né, a gente que, essa pessoa andava com Jesus, o que aconteceu? Essa pessoa quis interromper o processo de santificação. E por isso parece que está andando mais para trás do que para frente. Se a gente ainda fala dessa justiça, um melhor entendimento talvez, que nos dá mais algo palpável, é se a gente entende a justiça como valor. Deus nos dá valor. Que todo ser humano está procurando uma validação do seu valor, né? Precisa se sentir valioso, amado, né? Principalmente pelos pais, em primeiro lugar, mas também pelos grupos, né? Por vários segmentos da sociedade, cada um vai se relacionar mais com um grupo do que o outro, porque lá se sente amado, lá se sente, né, valioso e validado. E esse desejo por ser valioso, no final é algo no nosso coração que deseja a aprovação de Deus. E jamais uma pessoa pode estar totalmente satisfeita enquanto não tem a resposta de Deus a respeito desse valor, né? A gente precisa saber o quão valioso a gente é diante de Deus. E o que os outros se esforçam tanto para ganhar. Porque imagina o que as pessoas não fazem para pertencer a um grupo, né? Para fazer parte de alguém e se sentir valioso. Isso a gente recebeu num ato só, assim que a gente acreditou
em Jesus a gente recebeu esse valor infinito, né? Aos olhos de Deus, essa aceitação, essa aprovação de Deus, a sua própria justiça. Isso não tem como melhorar. É um presente que nós ganhamos, o valor que Ele coloca nas nossas vidas. E esse versículo ainda falou que essa justiça em si não é nada tão nova assim, porque a segunda parte fala do versículo 21, da qual testemunham a lei e os profetas. Sim, capítulo 1 falou que o Evangelho revela a justiça de Deus de uma forma nova, né? Mas não é algo tão novo, porque a lei e os profetas, que é um sinônimo para o Antigo Testamento, já testemunhou dessa mesma justiça, né? Das justas exigências de Deus, da perfeição que Deus exige para alguém poder entrar no céu. Só que a lei não conseguiu prover aquilo, né? Você procurava na lei, mas agora me dá essa justiça, mas não tinha como, né? É só em Jesus. Porém, toda a lei e os profetas sempre apontou para o Messias, né? Todo o sacrifício que foi feito apontou para aquele. Toda a ovelha, né? Foi mais uma ovelha ali, né? E apontou para o Messias. Um dia viria o sacrifício perfeito. Um dia viria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todos os santos do Antigo Testamento morreram com essa confiança, né? Estou sacrificando esse animal, mas isso daqui só representa quem virá lá na frente. E mesmo antes da cruz, eles que, né, morreram milhares de anos atrás, receberam o mesmo presente da justiça de Deus, receberam o mesmo perdão que hoje nós recebemos, porque senão não poderiam ter escrito coisas como Davi, por exemplo, no Salmo 32:1, ele fala: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Não poderia escrever isso se ele não tivesse essa fé que um dia o Messias virá e vai apagar todos os meus pecados. Bom, versículos 22 a 24 agora fala para nós como que é recebida essa justiça. Tá bom, o presente está aí, mas como que eu posso receber esse presente? Versículo 22. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, essa justiça de Deus, a gente imagina ela, né, está com Deus infinitamente distante do homem, né? Está tão longe que a gente não consegue alcançar essa justiça, não consegue tocá-la, mas ela veio até nós. Como? De duas formas. Primeiro, através de Jesus Cristo, né? Jesus desceu do céu, deixou o seu trono no céu. Jesus atravessou esse abismo que existe, né, entre Deus Santo e o homem pecador. Ele é Deus que se fez carne, né? Ele que viveu uma vida aqui nessa terra, passou por tudo que a gente passa também, porém sem pecado. Ele é o único justo, né? O único que do começo ao fim viveu uma vida justa que Deus espera. Então, através de Jesus, essa justiça veio e ela vem mediante a fé. Versículo 22. Então, já que a justiça de Deus é um presente, você precisa receber o presente. Não adianta você ter o presente na sua frente, mas você não recebe, né? Eu vou te dar um carro, está aqui a chave. Aí você não pega a chave, né? Você não vai, né, tomar posse desse presente enquanto você não pega a chave e recebe. João 1, versículo 11 fala que Jesus veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Chegou o presente, né? Ô povo dos judeus, eu estou aqui. Eles não quiseram, não receberam o presente. É a fé que é a chave que abre as portas, né? Porque no outro versículo, João 1:12 fala: contudo, aos que o receberam, né, pela fé, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então a fé recebe a justiça, mas também recebe todos os outros benefícios que Deus tem para nós. Quem crê, recebe, né?
Às vezes você fala, eu não estou vivendo todas essas coisas que eu vejo na palavra de Deus, né? Ontem mesmo, eu estava lá, tinha uma criança quando eu cheguei, né? Aí eu falei, não, eu vim pela fé, né? Eu vou crer que Deus já nos deu, né? Todo lugar onde a gente pisar o nosso pé, que Deus vai trazer as crianças. Aí, de repente, veio uma, veio outra, veio outra. Agora, se você chegar e falar, acho que eu vou embora, né? Porque não tem ninguém mesmo, aqui não vai acontecer nada. É pela fé que a gente vive, recebe o presente de Deus, mas tudo. Quem crê, recebe. E de que fé a gente está falando? Mediante que fé a gente recebe esse presente? E aí o mundo vem, ou até, vamos dizer, alguns pecadores que se acham um pouco mais melhorados, né? E falam, é fé em si mesmo, né? Você vê nas Olimpíadas, né? Se você só acredita em você, você consegue fazer tudo o que você quiser. Essa fé? Não, né? Obviamente não. É fé na humanidade, porque a gente vê que ela está evoluindo, ela está melhorando. Aí tem um aluno meu, né? A gente estava falando essa semana sobre guerra, né? Como será a guerra no futuro? Ele falou, quem sabe na próxima geração já não haverá mais guerra, né? Essa é a esperança, né? A humanidade está melhorando, eu tenho fé na humanidade. Na outra geração, talvez duas. A gente arruma o Brasil, aí vai ser, né? País top número 1, porque tem tudo, né? O problema é o pecador que mora, né, aqui no país. Daqui a 2 gerações está tudo ótimo. Será? Não tenho fé nisso, não. Será que é Deus que vai fechar os olhos, né? Eu tenho fé que Deus é bondoso, né? É o velhinho bondoso lá em cima, ele vai fechar os olhos diante dos meus atos de injustiça. Também não. É fé somente em Jesus Cristo. E a gente vai ver isso repetido várias vezes. É somente pela fé. Na fé em Jesus, que veio, viveu, morreu e ressuscitou. É tudo o que ele fez, o pacote completo. Não escolhe apenas os ensinamentos, não. Ele morreu também, ele ressuscitou também. Deus não olhou e falou, tá bom, eu vou apagar a minha ira, não vou lembrar mais, vou esquecer da minha ira. Não, ele nunca esqueceu da ira contra o pecado, né? A ira toda foi completamente derramada sobre Jesus. O cálice cheio foi derramado sobre Jesus. Ele recebeu toda a ira. Ele sofreu e morreu em meu lugar e em seu lugar, para que eu e você, a gente pudesse ter a vida eterna. E não é apenas o que ele ensinou e nem apenas o que ele fez, porque a Bíblia fala tanto em crer em Jesus, creia em Jesus, porque no centro está o relacionamento com a pessoa Jesus Cristo, né? Não apenas crer aquilo que ele fez por mim, mas você andar agora com Jesus todos os dias da sua vida. Não é apenas o que ele dá, mas quem ele é. Você viver em união com o seu Salvador, você ser um só com ele. É para isso que ele veio. Então creia em Jesus. E isso é igual para todos, né? Ele fala, não há distinção, nem para a justiça. A justiça é a mesma para todos, né? Não há uma justiça para você e outra para mim. E isso, se não tiver outra coisa que nos iguala ao próximo, isso a gente tem todo mundo em comum, né? Mesmo que você seja tão diferente do outro, ele também precisa da mesma justiça de Deus. E é pela mesma forma, é só pela fé, né? É somente pela fé que a gente vai receber essa justiça, não há outro caminho. E Lutero falou isso muito bem, né? As 4 solas que ele tinha, uma delas era somente pela fé, não há outro caminho. É somente Cristo, é somente através de Jesus, né? É só pela graça e é só pelas Escrituras que a gente vive. E ele deixou bem destacado, né, para todos sempre que essa é a base que a gente precisa. E por que a gente precisa dessa justiça todos igualmente? Porque versículo 23, bom para memorizar esse versículo, né? Pois todos pecaram, todos nós somos iguais, sem exceção. Todos nós somos pecadores. Você não é uma pessoa que peca de vez em quando, né? O fato que você peca não te faz um pecador. Você é um pecador. Por isso você peca, né?
Porque você é um pecador, você peca todos os dias. Todos os atos de injustiça seus só mostram quem você é, por natureza. E aí, alguns, talvez fisicamente, pela aparência, abertamente, mostram mais que são pecadores e outros menos. Mas isso não muda o fato que você nasceu pecador, é pecador por natureza. É quem nós somos de fato. E é triste que por causa disso, a segunda parte fala, estão destituídos da glória de Deus. Nós perdemos, o homem perdeu na queda a glória que Deus intencionou para todo homem, para todo ser humano. Essa glória que a gente não consegue ver os dicionários bíblicos, não tem nem como definir aquilo, né? A gente pode pegar todas as vezes que aparece essa glória, essa Shekinah e tudo mais no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas não tem como definir, porque não existe nada igual no universo. Só tentando definir, alguns falam que é seu brilho, o resplandecer do seu ser, é a sua dignidade, é a sua majestade, é a sua perfeição. A gente não consegue nem definir. E nós perdemos essa presença maravilhosa de Deus. Porém, a história da redenção desde Gênesis nos mostra que Deus tem o plano de restituir essa glória, né? De trazer de volta essa glória para o ser humano. E no Antigo Testamento ainda bem restrito, né? Quantas vezes a gente não vê que Deus desceu numa nuvem, né? Essa glória estava restrito para o tabernáculo, para o templo. E foi assim, não é todo mundo que pode chegar lá, né? Era bem restrito. E aí a gente chega mais para frente e no livro de Ezequiel, capítulo 10, Deus decidiu tirar a sua glória do templo, ela foi embora. Por causa de tanta idolatria que já estava dentro do templo, no meio dos sacerdotes, imoralidade sexual, maldade, e Deus falou, eu não vou habitar mais aqui. E logo depois, toda a nação foi levada ao cativeiro na Babilônia. Mas Deus falou, antes disso, eu já vou embora. A glória, né, se levantou e foi embora. Então não estava mais. Porém, a gente chega no Novo Testamento e a glória voltou em uma pessoa. João 1,14 fala, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória que Deus quer compartilhar conosco voltou na pessoa de Jesus Cristo. E hoje, se nós cremos em Jesus, essa glória novamente habita no templo que é o nosso corpo, que é a nossa vida. No futuro, nós vamos receber um corpo glorificado. Para todo sempre, nós vamos estar na presença gloriosa de Deus. O mundo não tem brilho nenhum, né? O mundo, desde a queda, é triste, né? É cinza, né? Mas o brilho que a gente tanto deseja ver está com o Senhor. E Ele está no processo de restituir isso para nós, né? Na sua igreja gloriosa e nos dando um futuro glorioso. E por que Deus fez tudo isso? O versículo 24 nos dá a razão. É por sua graça. Porque Deus é gracioso, porque Ele quis, porque Ele nos ama, né? Porque Ele é assim. Todas as razões por nós abençoar e nos dar tamanho presente estão nele, não em nós. Nós não podemos alcançar, ganhar ou merecer esse presente por nada que a gente fizer. Vem para nós de forma gratuita, gratuitamente. É um presente mesmo. Porém, não veja de forma errada. É um presente. Você não pode contribuir nada, você não pode nem dar nada em troca. Porém, as pessoas querem dar algo em troca para se sentir merecedores, né? Ah, mas eu me batizei, não ganhei alguma coisinha ali, né? Ah, eu estou dando o meu dízimo, né? Eu tenho uma devoção assim enorme para Deus. Os meus atos de bondade não contribuem um pouco? E veja como que é esse pensamento, às vezes tão sutil dentro de nós. É como se alguém te desse o diamante mais caro do mundo e você fala,
Nossa, obrigado, né? Quem sou eu para merecer isso? Peraí, vou te dar alguma coisa. Acho que tem um chiclete aqui no meu sapato. Ó, é uma afronta, é uma ofensa para Deus, né? A gente querer dar algo que nem se compara, nem 1%, nem nada. É um presente gratuitamente. O mérito é somente de Jesus. Isso a gente percebe pela palavra, versículo 24, redenção. Porque essa palavra fala, no mundo antigo, de um preço que foi pago para comprar um escravo. Então Jesus pagou um alto preço para nós comprar, né? Você não é mais de si mesmo, se você aceitou Jesus, você é dele. Ele pagou o preço, ele pagou um alto preço para nós resgatar do mercado de escravos, da escravidão do pecado. Então esse mérito não é nosso, né? Nem de outra pessoa. Como a Igreja Católica, por exemplo, ensina, né, que também são os méritos dos santos, né, que já morreram, que nos dão, né, essa graça diante de Deus. Não é ninguém que já morreu, outra pessoa, é só Jesus. Não é Jesus mais os nossos méritos, mais os méritos dos santos. Né? É só Jesus. Só os méritos de Jesus que nos dão esse presente. E como funciona, né? Já que ele pagou esse preço, como que foi isso? E que tipo de sacrifício foi? Versículos 25 a 26. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vindo do versículo anterior, na segunda parte, já a gente viu que a salvação é gratuita, mas ela não vem sem preço, né? Existe um preço, existe um sacrifício. Jesus teve que pagar um preço muito alto. E esse preço foi a sua própria vida. Aqui fala pelo seu sangue. Ele teve que sangrar, né? Ele teve que entregar a sua própria vida em favor de nós. E isso que a gente vai lembrar através da Santa Ceia, que esse foi o preço. O custo foi muito alto para nos dar a liberdade. Não veio sem custo, não veio barato, né? O Evangelho não é barato. Mas o que esse sacrifício fez em relação a nós é a justiça. E aí ele usa uma palavra difícil, né? Sacrifício para propiciação. No mundo antigo era um sacrifício que você dava aos deuses, né, gregos, romanos, o que seja, para apaziguar a ira deles. Então levava ali, né, sua vasilha, sei lá, cheio de, não sei, comida ou que tinha na época, né, incenso e tal, pronto, apaziguei a ira desse Deus. Mas na Bíblia tem algo muito além, porque fala de um sacrifício totalmente satisfatório. Quer dizer o quê? O que Jesus fez através do seu sacrifício satisfez as exigências santas de Deus. E o Pai aceitou esse pagamento. Né? Ele falou, eu aceito, ele ainda deu o selo de aprovação quando ressuscitou Jesus, né? Então ele aceitou e falou, eu estou satisfeito, os pecados foram pagos totalmente. E aí às vezes entra a nossa pequena fé, né? Porque quantos de nós não já passamos por momentos de incertezas e de insegurança diante de Deus, pensando assim, será que com tudo que Deus fez, Ele realmente está totalmente satisfeito comigo? Porque eu ainda peco, né? Eu ainda faço coisas que não agradam a Deus. Ele está totalmente satisfeito comigo? E mediante a fé, que você possa aceitar que o sacrifício satisfatório já foi feito. Não é em base daquilo que você faz ou deixa de fazer hoje, Deus te aceita, Deus está totalmente satisfeito com você, na base daquilo que Jesus já fez, né? Na base daquilo que já foi feito. E não é mérito nosso, é mérito dele. Já foi feito. Então, propiciação é isso. Ele está satisfeito conosco. Mas a Bíblia, na verdade, vai um pouco além ainda. Porque a propiciação não é apenas pagar o preço e satisfazer a justiça. Mas também é despertar o amor.
Eu li uma boa ilustração que eu quero falar para vocês. É o seguinte, quem já trabalhou em usina deve ter visto casos assim. Imagina um trabalhador numa usina, acidente de trabalho, fica paralisado, né? Porque a empresa não proveu o equipamento de segurança, né, que deveria ter. Vai para a justiça decide em favor dele, né, ganha uma boa indenização, né, a empresa vai ter que pagar, pagou pelo seu erro, a justiça está satisfeita, né, não tem mais causa contra a empresa. Mas isso não quer dizer que o trabalhador que agora está em casa com uma boa grana vai ficar tão feliz assim. Ele pode passar a vida inteira com ressentimento, com mágoa e com ódio, querendo que, né, talvez ainda orando que Deus acabe com aquela... desejando a ruína, né, o mal para essa empresa e tudo que aconteceu com ele, embora ele tenha ficado rico, né? E da mesma forma como a empresa, né, feriu o trabalhador, nós ferimos a Deus. E nós tivemos que pagar um alto preço, ou teríamos que pagar. Porém, Jesus entrou no meio e falou, eu pago, né? Eu pago esse preço alto. Então, a justiça foi satisfeita. Deus, o Pai, foi satisfeito, está tudo pago. Mas a propiciação nos leva além e agora desperta o amor de Deus. Não tem ressentimento contra nós, né? Não tem um mal olhar assim, nossa, mas você ainda está continuando fazendo a mesma coisa, pelo amor de Deus, né? Não, a sua justiça foi satisfeita e agora Ele nos dá a sua justiça, Ele nos dá a sua aceitação, Ele nos dá um valor infinito aos seus olhos e fala, agora vou derramar todo o meu amor sobre você. Você vê a diferença? Não é apenas pagar pelos nossos pecados, mas desperta o amor, esse sacrifício de Jesus. E todos foram inclusos nisso, né? A gente viu na segunda parte do versículo 25. Intolerância. Deus, Ele deixou impune, né? A gente pode perguntar o que aconteceu com os pecados no Antigo Testamento. Deus cuidou, porque Ele estabeleceu um sistema de sacrifícios, né? E literalmente aqui fala, Deus passou por cima dos pecados. Como na Páscoa, lembra que quando tinha o sangue aplicado na porta, o anjo passava, né, e não matava o primogênito. Da mesma forma, Deus passava por cima dos pecados. Como? Através do sangue de animais. Todos os animais só estavam esperando, né, através desse sacrifício, só estava esperando o sacrifício perfeito. Hebreus nos fala que o sangue de animais jamais pôde tirar o pecado. Apenas cobriu por aquele tempo de tolerância de Deus. Mas o sangue de Jesus apaga e tira todos os nossos pecados. Deus olha para nós e nos vê como se a gente nunca tivesse pecado, né? Por isso Ele está satisfeito conosco. Essa é a nossa posição em Jesus. E o versículo 26 nos mostrou, mas como que Ele pode ser ao mesmo tempo justo e amoroso? Porque fala a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É fácil ser justo, né? Manda todo mundo para o inferno, está resolvido. Também é fácil ser justificador. Talvez você, né, opta mais por esse lado, pela sua natureza, né, pela sua personalidade. E fala, não, né, não é assim. Deixa todo mundo inocente, né? Vou declarar todo pecador inocente. E é difícil, às vezes, escolher entre um e o outro. É impossível escolher. Mas Deus é tão perfeito e tão maravilhoso que Ele foi 100% justo e 100% amoroso. Como assim? Ele foi 100% justo porque existe uma punição. Toda a punição que nós merecemos como pecadores caiu como avalanche sobre Jesus. Eu já falei do cálice cheio, né? Mas Ele literalmente recebeu toda a ira de Deus, embora fosse o filho amado do seu Pai. O Pai não diminuiu um pouco. Vou dar um desconto porque você é o meu filho, né? Nepotismo hoje em dia, né? Eu vou te chamar aqui para ser, né, trabalhar do meu lado porque é o meu filho. O cara não sabe fazer nada, mas está ali ganhando, né? Não tem isso nas empresas, né? A gente sabe. Deus, o Pai, não foi assim, né?
Deus o Pai falou, você é o meu filho amado, porém, porque nós amamos, né, a humanidade, eu amo a humanidade, você vai entrar nesse lugar, e Jesus quis tomar esse lugar e tudo caiu sobre ele. Ele experimentou todo o abandono na cruz, abandono pelos seus amigos, mas principalmente pelo seu Pai. Ele falou, por que me abandonaste? Naquele momento em que todos os pecados do mundo inteiro caíram sobre os ombros dele, ele sentiu essa separação de tudo que faz a vida valer a pena, né? Foi separado de todo o amor, aceitação, né? toda a verdade, toda a beleza que faz a vida, né, bonita. E muito mais ele enfrentou, mesmo que fosse por um instante só, uma eternidade vazia no julgamento de Deus, que nós merecemos, né? Naquele momento em que o pecado foi colocado sobre ele. Então Deus foi 100% justo, mas ao mesmo tempo foi 100% amoroso. Porque já que esse pagamento satisfatório foi feito, está tudo pago. Deus nos justificou. Então Ele olha para nós como se a gente nunca tivesse pecado nenhum. Ele está livre para nos perdoar, está livre para derramar todas as suas bênçãos sobre nós, está livre para nos mostrar toda a sua bondade, todo o seu amor, porque está pago. Ele é justo e justificador. E qual o resultado disso? Como a gente deve viver agora diante de um presente tão grande que a gente recebe pela fé? E versículos de 27 até o 31 nos fala isso. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Primeira coisa que a gente tem que concluir, não tem motivo para se vangloriar. Você vai se vangloriar de quê? Você não fez nada, né? Você não teve participação, né, desse sacrifício de Jesus, dessa transferência, né, da justiça para a sua conta. Você simplesmente aceitou, recebeu, né, pela fé aquele presente. Foi tudo Jesus, não foi a sua obediência, não foi nada que você pode apresentar. Não tem nada a ver com a lei. É o princípio da fé. E esse princípio diz, você recebeu algo que outro fez em seu favor. Então, seja feliz, viva feliz com isso, né? Vai engolir o seu orgulho, né? Tudo que te afasta, né, de Deus assim. E porque a gente não fez nada, eu creio que a coisa mais feia no cristão é uma atitude de um fariseu, né? Que diz, eu sou justo por causa daquilo que eu faço. É o orgulho que a gente tem. É se comparar com outro pecador e falar, mas eu não sou assim, né? É se achar melhor do que outro pecador. Não faz sentido nenhum. Você é tão pecador quanto o outro. Ninguém pode olhar para outros pecadores com desdém, mesmo que seja um pecado que parece mais feio que o outro, né? Só porque aparenta ser mais feio, só porque de repente envolve mais pessoas, só porque mais pessoas veem. Não tem como olhar com desdém para um pecador assim, porque é tão pecador quanto você. Não faz sentido falar, pelo menos eu não faço isso ou faço aquilo. Você, aos seus olhos, pode estar no topo da montanha e o outro está lá no abismo, mas nenhum nem outro consegue alcançar o céu. Então você está no mesmo barco. A salvação também é igual para todos. Todos podem receber esse presente pela graça, porque Deus é um só. Deus é um Deus só. Não é um Deus dos judeus, para vocês é pela lei. E é um Deus dos gentios, não. É da mesma forma como todos são salvos, como somente pela fé. É judeu, é não judeu, não importa, é a fé no Messias Jesus.
é receber o presente pela fé nesse Messias. Então não tem mais povo privilegiado, não tem pessoa privilegiada. Como dizem, o chão diante da cruz é plano, é nivelado, né? A humanidade está no mesmo nível. Todos precisam da justiça de Deus da mesma forma. Em Jesus, ninguém é mais santo ou justo que o outro. Eu diria, ai daquele que quer mostrar para os outros que é mais santo, né? Muda a voz um pouco, né? Fala de tudo que faz. Nossa, essa pessoa deve ser um santo. Ninguém é mais santo, ninguém é mais justo que o outro, porque são todos iguais, receberam a mesma justiça. E talvez, né, cada um tenha a sua jornada na fé para receber o presente. Para muitos começa com a história, né? Por isso é tão importante a gente contar as histórias da Bíblia para as crianças, porque começa com essa história de Jesus, né? Nossa, é realmente um fato histórico, aconteceu mesmo. Aí a pessoa começa a pensar, quem é esse Jesus, né? Talvez consegue descobrir que, nossa, Jesus veio do céu, né? Jesus não é uma pessoa qualquer, Jesus é Deus. E começa a entender o que Jesus fez, quem você é, e no final chega ao ponto de falar, não, agora eu entendo, Ele fez tudo o que fez por amor a mim. Não apenas para a humanidade, mas foi por mim que Ele fez isso. E aí a fé abre a porta, né? E a pessoa recebe a justiça de Deus. No final, a gente ainda leu bastante sobre a lei, né? Porque Paulo está falando tanto para os gentios como os judeus lá na igreja de Roma. E com certeza eles tinham mais uma vez a pergunta, então vamos jogar fora a lei? Faz uma bola aí, joga fora todos os pergaminhos. Não, né? A lei ainda é importante, não é que a gente apaga a lei. Paulo já falou em Romanos 1, é fé. Do princípio até o fim, do começo até o fim é fé. Lembra que os santos do Antigo Testamento precisavam dessa mesma fé? Porque eles morreram acreditando que o perfeito sacrifício viria, né? Tinham os pecados cobertos até que Jesus viesse para tirar os pecados. Mas a fé hoje em Jesus também cumpre a lei. Como? Jesus falou, eu não vim abolir, eu vim cumprir a lei. Ele não cumpriu todas as exigências da lei, tudo que apontava para ele, sou eu, né? Está tudo cumprido em mim, hoje, e através da sua morte e ressurreição. E se nós cremos em Jesus, nele, nós também cumprimos a lei. Porque a sua justiça agora é a nossa justiça. O seu cumprimento da lei, porque não tem nenhum traço da lei que ele não cumpriu, também é nosso cumprimento da lei. Nós somos tão justos quanto ele, que obedeceu tudo. E a lei ainda é importante, porque quando nós pecamos, o que a lei faz? Mais uma vez, nos mostra como nós estamos errados, como um espelho, né? A lei ainda é importante. E o que a gente faz? Eita, acabei de pecar. Eu corro para Jesus, né? Que estás me esperando para me perdoar. E nós precisamos desse perdão, obviamente, todos os dias, né? Romanos 1 também falou, o justo viverá pela fé. Essa é a nossa vida, né? A gente corre para Jesus, Ele nos perdoa. E a gente continua mais sabendo que a gente já recebeu a declaração que nós somos justos. Nós já temos um valor imenso, já temos toda a aceitação, agora podemos estar livres de culpa, livres para viver tudo que Ele intencionou para nós, todos os planos que Ele já preparou antemão para a gente viver. Nós podemos viver assim com Jesus, todos os dias, por causa do presente que Ele nos deu. Amém? Eu quero orar e logo em seguida a gente vai cantar uma música e depois tomar a Santa Ceia junto. E a gente vai meditando, né, tudo que a gente ouviu e principalmente no sangue, né, de Jesus, que foi o preço que Ele pagou para nos resgatar. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela
Tua graça, Senhor, em oferecer um presente tão grande, Senhor, tão maravilhoso, que ninguém de nós merece, não temos como ganhar, merecer, alcançar esse presente, mas humildemente podemos simplesmente receber essa chave, Senhor, na nossa mão, pela fé. Obrigado, Senhor, por cada um aqui que já recebeu esse presente no seu coração e tem a certeza e a convicção que hoje vai para o céu. Que se morresse hoje, estaria na Tua presença gloriosa. Obrigado, Senhor, por essa certeza que nós temos e, ao mesmo tempo, Senhor, te peço pela certeza no cotidiano, Senhor. A certeza quando Satanás vem com seus dardos inflamados, Senhor, questionando se realmente Deus está tão satisfeito conosco. Que a gente não continue baseando, Senhor, o nosso valor, a aceitação de Deus nas coisas que a gente faz, nos nossos altos e baixos, mas que a gente confie cada vez mais no sacrifício feito por Jesus uma vez por todas. Que a gente possa ter, Senhor, essa paz no coração, o nosso coração tranquilizado, Senhor, diante de Ti, diante daquilo que o Senhor fez. Jamais vamos entender todos os motivos e razões, mas confiamos também na Tua graça, na Tua natureza que ama dar coisas boas aos Seus filhos. E obrigado, Senhor, que nós somos os Teus filhos, que nós somos, Senhor, as Tuas filhas, a Tua família, Senhor, que Tu amas abençoar, derramando, Senhor, as Tuas bênçãos ricas sobre nós. Que a gente possa viver com essa fé, Senhor, com essa expectativa de todo dia, Senhor, receber bênçãos sobre bênçãos, graça sobre graça. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.